Let's read a couple of verses to open. Vamos ler alguns versículos para introduzir o assunto. The book of Job, chapter 34. No livro de Jó, capítulo 34. And verse 14, 15. Versículos 14 e 15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. And let's turn to 1 John, chapter 4. Vamos abrir na primeira epístola de João, capítulo 4. The end of verse 8 and verse 9 and 10. Final do versículo 8, versículos 9 e 10. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. I read these verses. We could read some others, but I read these verses because it proves the love of God. Eu li esses versículos porque eles provam o amor de Deus. It proves the grace of God. Eles provam a graça de Deus. Because God is not a selfish God. Porque Deus não é um Deus egoísta. We could read in the book of Genesis that God created man in his own image. Nós podemos ler no livro de Gênesis que Deus criou o homem à sua própria imagem. And he gave man dominion over the earth. E ele deu ao homem domínio sobre a terra. He created a place that was just perfectly suited for man to live in. Ele criou um lugar que era perfeitamente adequado para o homem viver. And man sinned in rebellion against him. E o homem pecou em rebelião a Deus. And we are born a race of rebels against God. E nós somos nascidos então numa raça de rebeldes contra Deus. None of us needs to be taught how to rebel. Nenhum de nós precisa ser ensinado em como ser rebelde. We're born a race of rebels and sinners against God. Nós somos nascidos assim, nós somos uma raça de rebeldes e pecadores contra Deus. And we read in Job, God, if he wanted to just forget about the earth, E nós podemos ler em Jó, se Deus quisesse simplesmente esquecer quanto à terra, the whole planet would perish. The whole creation would perish. toda a criação pereceria, toda a criação findaria. But God desired to have fruit in the place where sin had come in. Mas Deus desejava ter fruto no lugar onde adentrou o pecado. And God has intervened in this world, E Deus interveio neste mundo, and he sent his son e ele enviou seu Filho to reveal his love and his grace. para revelar o seu amor e sua graça. And so it says that herein is love, not that we love God, but that he loved us. E aqui então nos é dito em João, não que nós tenhamos amado a ele, mas que ele nos amou. And so it's one of the things that is characteristic of God, Então isso é uma das coisas que é característica de Deus, love. amor. But God is light, Mas Deus também é luz, and he brings man into the light, e ele traz o homem à luz, and he must judge sin. e ele deve julgar o pecado. But the good news is that the Lord Jesus came into the world to save sinners. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. And so the Lord Jesus on the cross, in those 3 long dark hours, Então o Senhor Jesus, na cruz, naquelas 3 longas horas, bore the judgment for the sins of those that would receive him as Savior. carregou os pecados daqueles que receberiam a ele como seu Salvador. And when the judgment was finished, he said, "It is finished." E quando o juízo for terminado, ele disse, está consumado. It was a cry of victory. Era um brado de vitória. And now, after this cry of victory, E agora, depois desse brado de vitória, in the day of grace, no dia da graça, he is searching for sinners. ele está buscando por pecadores. Let's look at Luke chapter 15.
Vamos ver em Lucas capítulo 15. There are 3 stories there, Existem 3 histórias ali. and they tell of the work of the Lord Jesus, the Good Shepherd, As quais contam a história do Senhor Jesus como bom pastor. They tell the story of the Spirit of God searching the hearts and consciences of men. Também conta a história do Espírito de Deus, o Espírito Santo, Searching the hearts and consciences of men. sondando as consciências e os corações dos homens, So it's a picture of the woman looking for the lost coin. que é uma figura daquela mulher que busca por uma dracma perdida. And then we have the Father watching and waiting to receive the Son, the prodigal. E nós também temos o pai que está esperando para receber o filho pródigo. So it says in John's Gospel, chapter 5, verse 17, it says, "My Father worketh hitherto, and I work." Em João capítulo 4, versículo 17 diz: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Man's sin has set God to work. God cannot rest. O pecado do homem fez com que Deus trabalhasse. Deus não pode descansar. And he delights to express his love to man. E Deus deleita-se em expressar o seu amor para com o homem. And in the Gospel of Luke particularly, he delights to express his grace E to man. particularmente no Evangelho de Lucas, ele se deleita em expressar a sua graça para com o homem. And so he acts in grace when man acts in hatred and opposition. Então Deus atua em graça quando o homem atua em ódio e oposição. So you'll notice in chapter 15, we'll read the first, maybe the first 7 verses. Então você vai poder notar aqui no capítulo 15, nós iremos ler os primeiros 7 versículos. This is the first story. The first 2 verses, you might say, are an introduction. Essa é a primeira história, mas podemos dizer que os 2 primeiros versículos são, na verdade, uma introdução. And the Spirit of God records how the Lord Jesus was harassed and how he was hated. E o Espírito de Deus aqui registra como o Senhor Jesus foi assediado e como ele foi odiado. Because the natural man hates for someone to receive a blessing on the principle of grace. Could you repeat this one? Because he was harassed, because man, the natural man, he hates to see someone receive a blessing. O Senhor Jesus foi assediado, ele foi odiado porque o homem natural odeia contemplar alguém sendo abençoado. It's all right if man can earn a blessing, earn something from God. Está tudo bem se o homem puder merecer, fazer por merecer uma bênção de Deus. But for man to admit that he's lost and ruined in sin, Mas o homem não pode admitir que ele está arruinado em pecado, perdido. and that he cannot bring blessing to himself, E ele não pode trazer a si mesmo bênção. it has to be on the principle of grace. Tem de ser no princípio de graça. The natural man hates this principle, E o homem natural odeia esse princípio. and in self-righteousness opposes the heart and the will of God. E o homem em justiça própria se opõe ao coração e à justiça de Deus. Maybe we just read these 2 verses. Vamos ler primeiro esses 2 primeiros versículos. Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. The blessed Savior was ridiculed for receiving sinners. O bendito Salvador foi ridicularizado por receber pecadores. The Pharisees considered themselves too good, too religious, Os fariseus consideravam-se a si mesmos muito bons, muito religiosos, to have anything to do with sinners. para ter qualquer coisa a ver com pecadores. But the Lord Jesus is God, God the Son, Mas o Senhor Jesus é Deus, Deus o Filho, and he created man in his own image, e ele criou o homem à sua própria imagem, and he loved those sinners. e ele amava aqueles pecadores.
And we have these stories that tell us of how he deals with each one of us individually. E nós temos essas histórias que nos revelam como ele lida com cada um de nós individualmente. And so he not only came and ate with publicans and sinners, Ele não somente veio e comeu com publicanos e pecadores, but the Lord Jesus came to find them. mas o Senhor Jesus veio para buscá-los, para encontrá-los. And if you don't have the Lord Jesus as your Savior tonight, E se você não tem o Senhor Jesus como seu Salvador esta noite, you've never put your trust in him, você nunca colocou sua confiança nele, he's still searching for you. ele ainda está buscando por você. He's searching. Can you imagine the eternal God, the Son of God? Você pode imaginar o Deus eterno, o Filho de Deus. He created this world. Ele criou este mundo. He's keeping it all in perfect order. Ele está mantendo todas as coisas em perfeita ordem. He's maintaining your life as you sit in this chair. Ele está mantendo a sua vida à medida que você está sentado nessa cadeira. And he's interested in one sinner at a time. E ele está interessado em um pecador de cada vez. And he is working to save you. E ele está trabalhando para salvar você. He is interested in your life. Ele está interessado na sua vida. He knows the day that you were born. Ele sabe o dia em que você nasceu. And he has been following your life with interest. E ele tem seguido a sua vida com interesse. And he wants you to be saved. E ele quer que você seja salvo. And so he speaks this parable. The Lord Jesus spoke this parable. It's 3 parts to the same parable. E o Senhor Jesus falou essa parábola. Existem 3 partes distintas aqui nessa parábola. And he tells the work that he's doing E ele nos diz assim a obra que ele está fazendo in the first part. na primeira parte. So let's read from verse 3 to verse 7. Vamos ler então os versículos 3 ao 7. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Well, there were 99 in the wilderness. Bom, havia 99 no deserto. 99 self-righteous people. 99 pessoas que se consideravam justas. If we were walking in Limera tonight, we could find 99 self-righteous people. Se nós estivéssemos andando por Limeira essa noite, nós conseguiríamos encontrar 99 pessoas que se consideram justas. People that think they're good enough and they don't need Christ. Pessoas que pensam que são boas o suficiente e que não precisam de Cristo. People that might even say that they're not sinners. Pessoas que possam até mesmo dizer que não são pecadoras. But is there one in this room that will say, I am lost, lost in my sins? Mas haverá alguém aqui nessa sala que dirá que está perdida em seus pecados? The Lord Jesus is looking for you. O Senhor Jesus está procurando por você. Are you honest to say, I'm lost? Você é honesto para dizer, eu estou perdido? Are you honest and say to God, I am a sinner? Você é honesto para dizer a Deus, eu sou um pecador? God sent his son, the Lord Jesus, into this world Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus, a esse mundo to seek and to save that which was lost. para buscar e salvar aquele que se havia perdido. And so he's still searching. E ele ainda está procurando. And when he finds that sheep, E quando ele encontra essa ovelha, he lays it upon his shoulders. ele coloca sobre os seus ombros, It speaks of eternal security. que nos fala de segurança eterna. There are little pictures in the Word of God that tell us about the security of a believer. Existem diferentes passagens nas Escrituras que nos fala da segurança eterna de um crente. You remember Noah's Ark was painted with tar, I think it's a pitch tar, inside and out. Vocês se lembram da Arca de Noé, que ela foi pintada por dentro e por fora com betume.
It speaks of eternal security, inside and out, que nos fala de double security. uma dupla segurança. The high priest in Israel, he had the names, stones with the names of the children of Israel on his shoulders. O sumo sacerdote tinha pedras em ambos os ombros que continham os nomes das tribos de Israel, Both shoulders. em ambos os ombros. It's a picture of eternal security. É uma figura de segurança eterna. And when the shepherd comes home, he says, "Rejoice with me." E quando o pastor chega em casa, aqui na nossa parábola, ele diz: regozijem-se comigo. He's going to bring every sheep that was lost home. Ele irá trazer cada uma das ovelhas que estavam perdidas para casa, Safely home to the Father's house. seguramente para a casa do Pai. Not one will be missing. Nenhuma estará faltando. And there will be rejoicing, it never will end. E haverá então alegria que jamais terminará. I think it's a little later in the Gospel of Luke, maybe it's chapter 18 or 19, it says, Talvez no capítulo 18 ou 19, um pouco mais adiante no Evangelho de Lucas, diz there's rejoicing in the presence of the angels of God. Diz que há alegria na presença dos anjos de Deus Over one sinner that repenteth. por um pecador que se arrepende. God isn't counting numbers. Deus não está contando em números. He's saving individuals. Ele está salvando indivíduos. And if He's working with you tonight, E se Ele está trabalhando com você essa noite, He's trying to speak to your conscience to say to you, you're lost. Ele está tentando falar com você, com a sua consciência, para dizer que você está perdido. And God sent His Son to save you. E Deus enviou seu Filho para salvar você. So the Creator of the universe is saving souls individually. Então, o Criador do Universo está salvando almas individualmente. Well, he says here in verse 8, he speaks of the woman that was looking for a silver piece. Aqui no nosso versículo 8, Lucas 15, 8, ele fala da mulher que busca por uma dracma. So let's read verse 8, 9, and 10. Versículos 8, 9 e 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. So, sweeping is an act of purpose. Vocês sabem que varrer é um ato feito com um propósito. The Spirit of God is working with purpose and with action, O Espírito de Deus está trabalhando com propósito em ação, with energy com energia in the hearts and consciences of men. nos corações e nas consciências dos homens. He's seeking to stir up your conscience. Ele está buscando agitar, vivificar a sua consciência. And He works to stir up the conscience of the sinner, E ele trabalha para despertar a consciência do pecador, so that the sinner will recognize that he's brought into the light. para que o pecador perceba que está sendo trazido à luz. So it says in verse 8 that there's the light of a candle. No versículo 8 aqui diz que a luz, que existe a luz e uma candeia aqui. And it's the light of the Word of God shining upon the conscience of man. E é a luz da palavra de Deus brilhando sobre as consciências dos homens. Is God using one verse of Scripture in your life? Deus está usando na sua vida um versículo das Escrituras? Is that one verse of Scripture speaking to your conscience? Há um versículo das Escrituras falando à sua consciência? The Spirit of God may be using a passage of Scripture in the energy, the spiritual energy. O Espírito de Deus pode estar usando um versículo das Escrituras para falar com energia, To have you bow the knee. para fazer com que você dobre o joelho. Every knee shall bow. Every tongue confess that todo Jesus Christ is Lord.
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. You know, there was years ago when I was doing business in Ohio, Anos atrás, quando eu ainda estava nos negócios em Ohio, Estados Unidos, I went into a little business to do some business with a man, and I had an appointment. eu tinha um agendamento eu iria fazer um negócio e tinha um agendamento. And I got there early, E eu cheguei lá um pouco adiantado so the young lady, she was maybe 16 or 17 years old. e havia ali uma recepcionista que ela era talvez de 16 ou 17 anos de idade. She said, "Well, you sit here in the chair." And the man I was waiting for wasn't there at the office yet. Porque o homem que eu estava esperando para fazer o negócio não havia chegado ainda, então ela pediu que eu me sentasse. And I saw on her computer, right beside her computer, a sheet of paper. E eu vi próximo ao seu computador, o computador da recepcionista, um pequeno pedaço de papel And this is what it said. e que dizia assim: If you meet me and forget me, you have lost nothing. se você me conhecer e esquecer de mim, você não perdeu nada. But if you meet Jesus Christ and forget him, you have lost everything. Mas se você conhecer Jesus Cristo e esquecer-se dele, você perdeu tudo. And there were a couple of verses of scripture quoted on that piece of paper. E também havia ali naquele pedaço de papel alguns versículos das Escrituras citados. Whosoever shall believe upon the name of the Lord shall be saved. Todo aquele que crê no nome do Senhor será salvo. A couple of other scriptures. E algumas outras escrituras. I said to this young lady, her name was Jessica. E eu disse então a essa jovem moça, o seu nome era Jéssica. I said, Jessica, is this your sign by the computer? Eu perguntei a ela, Jéssica, esse sinal aqui, esse papel é seu? She said, yes, that's my sign. E ela disse que sim, que era a letra dela, o papel dela. She said, you know, every knee is going to bow to the name of the Lord Jesus. E ela disse então, você sabe, todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor Jesus. And she said, I'm pleased to have bowed the knee to our Lord Jesus Christ in this life. E ela disse então que ela se alegrava de ter dobrado os seus joelhos para o Senhor Jesus nesta vida. Nesta vida. Nesta vida. She said, in this life, Ela disse, nesta vida. every knee will bow. Ela disse então, todo joelho se dobrará. I had a wonderful talk with that girl. E então eu tive uma conversa maravilhosa com aquela menina. I wonder if everyone in this room has bowed the knee to the Lord Jesus. Eu me pergunto se todos aqui nessa sala dobraram os seus joelhos Maybe para o Senhor Jesus. called on the name of the Lord. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Que chamou pelo Senhor, porque as Escrituras dizem que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Let's read verse 11 down to verse 24. Vamos ler do versículo 11, 24, 11 to 24. até o 24. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu, e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho,
e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. So now we have the work of the Father brought before us. Agora temos aqui a obra do Pai, o trabalho do Pai diante de nós. And it says a certain man, we know that it's God the Father, E aqui ele diz, um certo homem, isso diz-nos de Deus, o Pai. had 2 sons. E aqui é dito que ele tinha 2 filhos, Those that were in relationship to him. aqueles que estavam num relacionamento com ele. The older brother is a picture of the nation of Israel. O irmão mais velho é uma figura da nação de Israel. Very self-righteous. We didn't read about it at the end of the chapter. Ele considerava-se justo, muito justo, Self-righteous. Never transgressed the commandment of the Father. nunca havia transgredido o mandamento do seu pai, isso está descrito um pouco mais à frente no capítulo. Maybe not too often, Talvez não tão frequentemente, but very self-righteous. mas ele se considerava justo. But the younger son is a picture of the Gentiles. Mas o filho mais novo é uma figura dos gentios. God made no promise to the Gentiles. Deus não havia feito nenhuma promessa aos gentios. God made no covenant with you. Deus não havia feito nenhum concerto, nenhuma aliança com você. It says that the Gentiles are without God and without hope in this world. As escrituras dizem que os gentios estavam sem Deus e sem esperança nesse mundo. Strangers from the covenants of promise. Estranhos aos concertos da promessa. And so if there's going to be a blessing to the younger son, it has to be on the principle of grace. Então, se há de existir uma bênção para o filho mais novo, tem de ser necessariamente em princípio de graça. Well, the young man, he wanted something. He wanted what God had given him. It's a Então, picture what the Father gave him. could you repeat, please? The young man wanted what the Father could give him. O filho mais moço queria aquilo que o pai poderia lhe dar, He gave him life, que Deus, natural life. o que Deus poderia lhe dar, desculpe. E ele deu a ele vida. He gives each one of us life and the ability to live in this world. Ele deu a cada um de nós vida e habilidade de viver aqui neste mundo. And what does man do? E o que o homem faz? He rebels against God. Ele se rebela contra Deus. He becomes an enemy of God. Ele se torna um inimigo de Deus. And he goes off into the far country. E ele sai de diante de Deus para uma terra longínqua, um lugar distante. It says in the scriptures that Satan is the God and prince of this world. As escrituras dizem que Satanás é o Deus e o príncipe deste mundo. And men and women are living in the world where Satan rules. E homens e mulheres estão vivendo num mundo onde Satanás governa. And it says there was a mighty famine in that land. E aqui também diz que houve uma fome, uma grande fome nessa terra. Nothing in this world can satisfy the heart of man. Nada nesse mundo pode satisfazer o coração do homem. Everything that this world has leaves man perishing with hunger. Tudo que esse mundo possui, tudo que esse mundo tem, deixa o homem perecendo de fome. None of its riches, none of its honors, nothing will satisfy man. Nenhuma de suas riquezas, nenhuma de suas honras, nada irá satisfazer o homem. God has made man in such a way that the only thing that will satisfy him is to have a relationship with the Father. Deus fez o homem de maneira tal que a única coisa que satisfará o seu coração é ter uma relação com Deus, um relacionamento. And it says, no man gave unto him. E aqui nos é dito que nenhum homem dava-lhe nada. Satan is a liar and the father of it. Satanás é um mentiroso e pai da mentira. It says that he's the father of lies. As escrituras nos dizem que ele é o pai da mentira. I think that's John's Gospel, chapter 8. Penso que seja o capítulo 8 do Evangelho de João que diz isso.
But you know, God perhaps has let you go this far until tonight. Mas você sabe que talvez Deus possa ter permitido que você tenha chegado até esta noite. And He is working to turn you around, to convert you. E Ele está trabalhando para converter você. That's what it means to be converted. It means to be turned, to have the heart turned to God. E isso que significa ser convertido, ter o seu coração voltado para Deus. And so the man, he receives this, he really is quickened of God. In verse 18, he says, I will arise and go to my father. Então, aqui no versículo 18 nos fala de vivificação. Esse homem aqui, ele é vivificado. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. I have sinned. Pequei. Ele diz, pequei. What turned his heart towards his father? O que fez com que seu coração voltasse para seu pai? It was love. Foi o amor. The love of a father for his son. O amor de um pai por seu filho. I have one son. Eu tenho um filho. His name is Jonathan. Seu nome é Jonathan. And he is a son that every father would like to have. E ele é um filho que qualquer pai gostaria de ter. Many times I have put my arms around him and spent times of joy. Muitas vezes eu coloquei o meu braço sobre os seus ombros e tive tempos de alegria com ele. But on August the 24th, Lord willing, Mas agora, em 24 de agosto, permitindo o Senhor, he's going to leave my house ele irá deixar a minha casa. and he's going to marry a wife. E ele irá então casar-se. A beautiful young lady that has the same desires that he has, Uma moça muito bonita que tem os mesmos desejos que ele. to live for the glory of God Os desejos de viver para a glória de Deus. and to build the little assembly in Hamer Bay. E servir de auxílio na construção da Assembleia em Hammer Bay, Canadá. The Father longs to put his arms around you, to embrace you. O Pai, Deus, o Pai, anseia para colocar os seus braços ao redor dos seus ombros. But your sins need to be dealt with. Mas, primeiramente, os seus pecados precisam ser tratados. And God in his grace has made provision that your sins could be cleansed. E Deus fez provisão para que seus pecados pudessem ser purificados, limpos. Not just covered. Não simplesmente cobertos. God wants to make the sinner perfectly clean. Deus deseja fazer o pecador perfeitamente limpo. Isn't that wonderful? Não é isso maravilhoso? The blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. So the young man, he was going to go to his father and he had wrong thoughts. Então, o moço aqui, ele iria retornar ao seu pai, mas ele tinha pensamentos incorretos. He didn't know the father's heart. Ele não conhecia o coração do pai. He thought that he could go home and be a servant. Ele pensou que ele poderia retornar para sua casa e ser tal como um servo. As long as he was inside the front door, he was safe. Contanto que ele estivesse logo em frente à porta da casa, ele estava seguro, tranquilo. But the love of God will never rest until you are fully blessed. Mas o amor de Deus nunca descansará até que você esteja plenamente, completamente abençoado. So he arose, and he came to his father. Então ele levantou-se e foi a seu pai. You need to get up tonight. I'm not saying physically, Você precisa se levantar esta noite. Eu não estou querendo dizer fisicamente, but you need to leave your place as a sinner, mas você precisa deixar o seu lugar de pecador and you need to come to Christ. e você precisa vir a Cristo. You need to say, I've sinned against God, Você precisa dizer, eu pequei contra Deus and I want to have my sins forgiven. e eu quero ter os meus pecados perdoados. And he says, whosoever, him that cometh unto me, I will in no wise cast out. E ele diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. But it says here that when he was a great way off, the Father saw him. Mas aqui diz que quando ainda estava longe, viu o seu pai. He had compassion and he ran.
Ele teve então compaixão, íntima compaixão de seu filho e correu. It's the only place in the Word of God that it says God was in a hurry. É o único lugar nas Escrituras, na palavra de Deus, que nos é dito que Deus estava com pressa. He is in a hurry to bless man. Ele está com pressa em abençoar os homens. And he has been waiting until you were at this point tonight. E ele esteve esperando até esta noite, até esse ponto. And he is in a hurry to embrace you and to bless you. E ele está com pressa para abraçar-te e para abençoar você. Well, the Father kissed him, says covered him with kisses. E aqui nos fala que o pai o beijou, cobriu-lhe de beijos. You know, some of the commentators have said this is the kiss of reconciliation. Alguns comentaristas de assuntos bíblicos dizem que esse é o beijo da reconciliação. Because man is at enmity with God. He's an enemy of God. Porque o homem é um inimigo de Deus, ele está em inimizade com Deus. And man needs to be reconciled to God. E o homem precisa ser reconciliado com Deus. God doesn't need to be reconciled to man. Deus não precisa ser reconciliado com o homem. God is not man's enemy. Deus não é inimigo do homem. God wants to bless man. Deus deseja abençoar o homem. But man has rebelled against God. Mas o homem se rebelou contra Deus. And so it's a kiss of reconciliation. Então é um beijo de reconciliação. And then he says, bring the best robe and put it on him. Então ele diz aqui, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. The best robe. A melhor roupa. Would you like to have the robe of an angel tonight? Você gostaria de ter a roupa de um anjo esta noite? Never. Nunca. The angels are servants and they're going to be servants forever. Os anjos são servos e eles serão servos para sempre. Would you like to have the robe of an Old Testament saint, maybe like Moses? Você gostaria de ter a roupa de um santo do Antigo Testamento? Talvez a roupa de Moisés? Never. Nunca. God has arranged for the rebel sinner who repents of his sin Deus preparou para o pecador rebelde que arrepende-se de seu pecado to receive the best robe. Preparou para ele que ele recebesse a melhor roupa. The garment of salvation, a garment of righteousness. Uma roupa de salvação, uma roupa de justiça. And on a righteous basis, God can bless man and make him a son. E em uma base justa, com uma base justa, ele pode fazer do pecador um filho. He gives him a ring. It speaks of eternal love. Ele dá a ele, o pai aqui dá ao moço, um anel. Isso nos fala de eternidade. But it speaks of the resources. Fala de amor eterno, me desculpe. It speaks also of the resources of God. E nos fala também dos recursos de Deus. It's a signet ring. Is it? It's a ring like Ahasuerus gave to Esther and to Mordecai and said to sign the documents. É um anel que serve de selo também. And so Esther and Mordecai had the resources of the king of Ahasuerus. Então Esther e Mardoqueu possuía os recursos do rei Assuero. Instead of being a bankrupt sinner, em lugar de ser um pecador falido, arruinado, living in a land of famine, vivendo numa terra de fome, with nothing, com nada, he makes you a son. Ele faz de você um filho. With the best garment and the best place in heaven. Com a melhor roupa e com o melhor lugar no céu. And all of the resources of heaven itself. E todos os recursos do próprio céu. At the disposal of the believer. À disposição do crente. And then he puts shoes on the feet. Então ele coloca sapatos, sandálias em seus pés. No longer a servant. Isso nos fala que ele já não era mais um servo, a son, mas um filho. So here we see in these three stories the work of God
Então nós vemos aqui essas três histórias do trabalho de Deus, da obra de Deus, in grace. em graça. The Son of God working to find you. O Filho de Deus trabalhando para buscar você. And when he finds you, he will never let you go. E quando ele encontrar você, ele jamais deixará você ir. He places you upon both of his shoulders. Ele coloca você sobre ambos os seus ombros And he brings you safely home. e traz você de maneira segura para casa. And the Spirit of God is working in your conscience. E o Espírito de Deus está trabalhando em sua consciência. And there's rejoicing when that coin is found. E a alegria, a regozijo quando esta moeda é encontrada. And the Father is waiting to embrace the Son. E o Pai está ansioso, aguardando para abraçar o seu filho. I want to ask you tonight, do you have your sins forgiven? Eu gostaria de perguntar a vocês essa noite, você tem o perdão dos seus pecados? Have you said to God, I am a sinner? Você já disse a Deus, eu sou um pecador? Not, I made a mistake. I'm a sinner. Talvez você possa dizer, não, eu cometi um erro, eu sou um pecador. I say reverently, God doesn't save people that make mistakes. God saves sinners. Deus não salva pessoas que cometeram erros, mas Deus salva pecadores. And so the Father is waiting to embrace you. Então o Pai está aguardando, esperando para abraçar você. Will you turn? Turn towards Him, Você irá se voltar para Ele, and He'll run to embrace you Ele certamente irá correr para abraçar você and to cover you with kisses. e para cobrir você de beijos. You know, the kiss is the confirmation, the assurance of affection. Vocês sabem que o beijo é, na verdade, a confirmação de afeição. And God wants to assure you of His affection. E Deus quer que você esteja seguro de sua afeição por você. Let's close our meeting. Vamos orar em término da reunião. Our loving God and our Father, we thank Thee Nosso amado Deus e Pai, nós agradecemos a Ti for the work that Thou hast done from the beginning of time pela obra que Tu fizeste desde o princípio dos tempos, in connection with those that have been affected by sin. em conexão com aqueles que foram afetados pelo pecado. And we thank Thee that we live in this day of grace. E nós agradecemos a Ti por vivermos nesse tempo de graça. And we thank Thee that the whole Godhead, Father, Son, and Spirit, E nós agradecemos que toda a Trindade, Pai, Filho e o Espírito, are laboring for the salvation of a soul. estão trabalhando para a salvação da alma. So we ask Thee to bless Thy precious word and save souls tonight. Então nós pedimos que Tu possas abençoar a Tua palavra para a salvação de almas esta noite. And that there might be rejoicing in the presence of the angels of God Para que possa haver alegria na presença dos anjos de Deus over one sinner that would repent tonight. por um pecador que se arrepende esta noite. So we ask it, give thanks in the precious name of our Lord Jesus Christ. Assim nós pedimos e agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.